Dedinho de Prosa está começando. Hoje a gente vai conversar com o engenheiro e ambientalista Antônio Augusto de Almeida. Antes eu gostaria, antes desse bate-papo, que o senhor se apresentasse para que o nosso telespectador saiba quem é Antônio Augusto. Bom, eu sou engenheiro civil, né? Me formei no final dos anos 80 e trabalhei um pouco na construção civil, quando eu era recém-formado, mas depois logo entrei na época da criação da SUDENE, né? Sob aquele clima de planejamento. Eu me dediquei a essa questão de planejamento econômico, depois planejamento urbano, né? Tive uma passagem pela prefeitura de João Pessoa, nessa área de planejamento, e patrimônio histórico e meio ambiente. E milito na questão ambiental desde 1980. Né? Que é uma luta árdua, né? Essa é uma luta, a sobrevivência do homem do planeta. É uma luta desigual, o inimigo é muito forte. Desigual. Né? Mas a gente não pode perder a fé, né? Não, Senão... não. Agora, antes eu queria saber, tirar uma dúvida. O ponto mais oriental das Américas é realmente a Ponta dos Seixas? Exatamente. Agora, houve algum tempo que o pessoal de Pernambuco reivindicava ali uma ponta que chama Ponta de Pedra, se eu não me engano, em Goiânia, ali na desembocadura do rio Goiânia, né? Mas o que tem a extremidade assim, mais avançada na direção oriental, na direção leste, realmente a Ponta de Seixas. E não a Ponta do Cabo Branco. Eu já vi na Ponta do Cabo Branco uma placa dizendo: você está no ponto mais oriental da América. Aquilo não é uma informação errada, não é? Não é? É embaixo. Exatamente. Embaixo e mais ao sul um pouquinho, né? Certo. Agora, essa Ponta dos Seixas, ela tem sido bem preservada ou ela corre o risco de sumir? Não, infelizmente, né, tem havido esse trabalho da erosão marinha, né? Na verdade, há uns especialistas, pessoal da área de geociências, de modo geral, e até biólogos mesmo, que acham que aquilo deve ser feito porque é um trabalho da natureza, né? Deve prosseguir, continuar. Exato, que é um trabalho do mar. Realmente é um trabalho da natureza, mas há a interferência do homem. Quer dizer, o homem contribui para que aquele trabalho de erosão Contribui de que forma? Olha, uma das formas é a construção das barragens dos rios, né? Parece assim, parece assim uma coisa absurda, né? As barragens são lá no interior, lá longe, né? Mas a questão é que as barragens, elas impedem que a areia, os sedimentos que as águas dos rios transportam, sobretudo nas enchentes, que esses sedimentos cheguem ao mar, né? Tem isso, você né? veja, o exemplo é o caso da foz do Rio São Francisco. Antes da construção das barragens de Paulo Afonso e aquela outra, e até o Sobradinho mesmo, né? mas sobretudo aquelas mais próximas ao litoral, né? Da construção daquelas barragens para hidrelétrica, né? A desembocadura do Rio São Francisco, ela avançava no mar. Quer dizer, de um lado e do outro, de uma margem de outro, o continente avançava e tinha bancos de areia imensos, né, mar dentro, né? Porque a quantidade de sedimentos de areia era maior, que chegava era imensa, né? Milhares, milhões mesmo de toneladas que chegavam ali e formavam aqueles. Então tinha casa de pescadores lá, avançada ali, tinha vilas mesmo. Então, Pois bem, tudo isso desapareceu depois da construção das barragens. Hoje o mar entrou, está lá dentro. Então, quando aparecer nos guias eleitorais aquelas barragens fantásticas, o sujeito fica sabendo que aquilo tem um preço. Quer dizer, exato. Então, essas obras feitas pelo homem, elas têm relação com esse fenômeno. Eu imaginava que era, por exemplo, a ocupação do mar. Quando o cara constrói o Hotel Tambaú dentro do mar, o mar recupera o espaço dele na outra área. Não é assim? Não, isso também. Também? Isso, também, porque exatamente isso que eu vou explicar. Os ventos no Nordeste, eles são
predominantemente de sudeste, né? Direção sudeste. Certo. Sudeste-noroeste, né? Então, a tendência das ondas, das correntes costeiras do mar é provocar um movimento no sentido do norte, né? Se o vento é sudeste, quer dizer, de sudeste para noroeste, então a tendência é movimentar as ondas, as correntes marinhas ali, próximo à praia, né? Ter esse esforço, essa direção no sentido norte, né? Então, há um transporte permanente de sedimentos nas praias do Nordeste, sobretudo aqui nessa ponta do extremo, né, que a gente se referiu. Há uma tendência das ondas do mar, nesse movimento de quebrar, elas transportarem os sedimentos, a areia, do sul para o norte, né? Certo? Então, um grão de areia que hoje está, digamos, ali em frente ao Hotel Tambaú, daqui, digamos, 15 dias ele já está lá na frente, já está uns 40 metros, digamos assim. Então há esse fluxo de transporte de grãos, de sedimentos, né, no sentido sul-norte. E aí se você, só completando, se você constrói alguma coisa na praia, um espigão, uma coisa de pedra daquela que eles às vezes botam, ou mesmo como é o caso que você citou do Hotel Tambaú, e impede que esse fluxo de grãos continue acontecendo, né? Quer dizer, esses grãos chegam aqui, tem um obstáculo no meio, né? Não pode passar. Então ele começa a se acumular aqui. E o mar começa, como não tem sedimentos transportando, ele começa a cavar do outro lado. Ele vai buscar o espaço dele no outro canto. No lado jusante. Eu, de cima da minha ignorância, se o senhor perguntar, você é a favor da transposição do Rio de São Francisco? Eu digo, eu sou contra. Por achar, embora não seja um especialista, eu acho que se a natureza fez daquele jeito, tem que ficar daquele jeito. Se você mudar o curso da minha veia, vai me prejudicar. É um raciocínio correto ou não? Todo o trabalho humano, quando ele não, digamos assim, estuda com profundidade esses possíveis impactos, né, que aquela obra grande, de grandes dimensões, vai provocar, e se esses impactos não forem, digamos assim, minimizados, né, e não forem corrigidos com outras obras também do homem, aí às vezes é um desastre, né? Já a história do mundo está cheia de desastres, né, assim, ambientais terríveis, né? Quais são as consequências danosas? Agora, os argumentos que usaram com relação à transposição é que o volume que está sendo retirado é pequeno em relação ao volume do São Francisco. Mas é pequeno? Mas o Rio São Francisco está sofrendo... Ele tem que ter força para entrar no mar, não é? Exatamente. Ele está sofrendo, esse ano, por exemplo, o volume da água do São Francisco está muito pequeno com essa crise hídrica que está acontecendo no sudeste do país, que é onde tem as nascentes do Rio São Francisco, né? Então, aquela transposição, ela pode ter um preço também danoso para nós. E isso, sempre o governo anunciou obras, por exemplo, de recuperação, de revitalização do São Francisco, de recuperação das matas ciliares e uma série de outras. Se essas obras não forem feitas, né, e o Rio São Francisco corre sérios perigos de, no futuro, vir a ser um rio em crise, né, como nós estamos vivendo a crise hídrica hoje, né? Pois é, a propósito de rio, a gente vai fazer um breve intervalo, daqui a pouco nós vamos falar do Rio Jaguaribe e a situação de outros rios na Paraíba. Dedinho de Prosa volta já já.